meu povo lindo de bonito, eu sou Thaís Travassos, produtora cultural, artesã, bailarina e algumas outras coisas. Estou aqui hoje pelo SECMA, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, Governo do Estado do Maranhão, Conexão Cultural 4, para mostrar para vocês o meu trabalho de artesã. Nesse vídeo você vai aprender a bordar essa linda tiara aqui, totalmente feita à mão, um trabalho manual exclusivo e personalizado, aonde eu vou ensinar para vocês desde o momento de encapar a tiara até a sua finalização para venda. Então, vem acompanhar comigo. Materiais: arco, fita métrica, tesoura, cola quente, cola universal, tesoura de precisão, isqueiro, caneta, tecido, eu usei veludo aí no caso, contas e bolinhas decorativas diversas, de diversos tamanhos, miçangas, essas são aquelas maiores, fio de nylon 20 mm e agulha. A gente vai iniciar medindo o arco inteiro, para que possamos cortar no tecido esse tamanho que a gente consiga realmente cobrir o arco todo. Medir, e aí eu vou passar essa medida para o tecido. Depois eu vou medir a circunferência ali, para saber o tamanho exato, para cobrir a tiara inteira. Eu passei isso para o tecido e fiz o recorte de um retângulo, ok? Depois a gente vai ver essa parte do arco, que ela é um pouco mais fina. E aí a gente vai fazer uma medida, aqui deu uns 7 centímetros mais ou menos. E aí eu vou passar essa medida também para o tecido. Primeiro, veja que eu percebi que o tecido não estava totalmente reto. Eu dobrei ao meio para acertar as pontas. Isso porque eu tinha tecido sobrando. De preferência, deixem sempre um pouco de tecido sobrando nas extremidades. Cortamos para deixar ali reto. E aí sim, vamos fazer essa medida dessa parte do arco que é um pouco mais estreito. Vejo novamente se tem tecido sobrando. Confiro, é muito bom a gente trabalhar, tá? Conferindo sempre. Aí eu faço ali a marcação, ó. Dos 7 centímetros, aí vai variar de acordo com o seu arco, de acordo com o que você vai, com o seu tecido, como você vai cobrir. Essa é a técnica que eu gosto de utilizar. Aí eu marquei dos dois lados, e o que a gente vai fazer com essa marcação? A gente vai mais uma vez dobrar o meio pelo avesso, e para poder seguir ali a marcação que a gente fez, e vai cortar numa diagonal. Já vou mostrar para vocês. A gente vai cortar numa diagonal, estreitando ali aquela extremidade para que não sobre muito tecido e o acabamento fique feio. Então, cortamos aqui as extremidades, diminuímos as extremidades e assim ficamos com o tecido um pouco mais estreito nas extremidades. Terminado isso, agora a gente vai começar o processo de colagem. Você pode observar que eu vou colar a tiara por dentro e não por fora. Por quê? Porque se a gente ficar com defeitos na parte de cima, ela vai ser toda bordada, então a gente consegue esconder. A parte que vai ficar mais exposta é a parte de baixo da tiara, né? E esse acabamento ele é muito necessário quando você trabalha para venda realmente. Vamos começar ali o processo de colagem. Eu vou colocar pouca cola quente e utilizando ela no momento que ela ainda está quente, para que a gente consiga achatar bem, não fique um acabamento ruim, meio grosseiro. Eu vou por toda a parte interna do arco, passando a cola quente e colando o tecido. Eu vou acelerar o vídeo para que esse processo seja um pouco mais rápido aqui no nosso vídeo tutorial.
Finalizada a nossa parte inferior, colamos tudo. Agora nós vamos simplesmente dobrar o que sobrou, as laterais que sobraram, para cobrir a parte de cima. E a gente faz isso com cuidado, com cautela, vai puxando bem, esticando bem, para o acabamento ficar um acabamento perfeito. Primeiramente, a gente primeiro faz o processo da dobra, puxa bem, estica bem, vê o que sobrou de tecido, recorta. Aí, por último, que a gente vai colar também e deixar tudo muito bem preso. O vídeo está acelerado, né, para vocês não demorar tanto esse processo. Aqui, ó, eu já tô cortando, já fiz vários acabamentos em relação a corte e vou começar a fazer essa colagem, prendendo primeiro um lado e depois o outro lado. Não tem segredo, é ir levantando, ali você já esticou bastante, tem que deixar bem esticado para que a parte inferior do arco não fique enrugado. E aí você vai passando a cola quente e puxando bem, esticando bem, alisando bem, para que o acabamento fique perfeito. Aqui eu já vou começar o processo de colagem do outro lado. Esse lado tem que ser tomado mais cuidado em relação ao acabamento, pouca cola para que essa cola não derrame, não fique feia, ok? E também não atrapalhe na hora do bordado, viu, gente? O quanto menos cola colocar, melhor. E aí a gente vai fazendo acabamento, puxando bem para finalizar. Aqui nós já temos a tiara finalizada, totalmente encapada, e agora nós vamos começar o processo de bordado. Antes de tudo, distribua todas as suas contas na mesa para você ter uma ideia de como você vai trabalhar. Aí você vai deixar uma quantidade de centímetros ali, 4, depende do que você vai querer realmente bordar, de 4 a 5 centímetros eu acho que é o suficiente. E vai começar o bordado. Comece sempre pelas contas menores. No caso dessa tiara, ela é muito de inspiração. Eu inicio sempre com contas menores, nas extremidades eu sempre coloco os miçangões e vou mesclando, indo e voltando, fazendo uma mistura de todas as pedras que eu tenho. No caso dessa daqui, eu estou usando balõezinhos marrons, contas amarelas, contas maiores também puxando para um dourado e outras contas amarronzadas, que são essas médias. Então no início eu coloco sempre só miçangões e os balãozinhos e as pedras amarelas, que são as contas menores, e vou mesclando. Vocês veem que eu coloco todas em sequência e vou de um lado para o outro. Eventualmente, se ficar algum espaço aberto, eu venho e vou preenchendo. Mas a priori é assim, é uma forma mais fácil e mais rápida de você conseguir bordar. E não daquela forma de colocar conta por conta. Nós prendemos a agulha, né, em uma das extremidades e a gente faz uma sequência e coloca no outro lado. Como a gente está trabalhando com o nylon, e por que o nylon? O nylon é importante que a gente utilize porque ele dá um acabamento melhor. Se fosse uma linha colorida, talvez o acabamento não ficaria tão perfeito.
Com nylon, nós não temos esse problema. Ele consegue se fundir a todas as outras cores e aí o acabamento vai ficar bem melhor. E vejam que eu vou evoluindo fazendo essas camadas de contas. Não tem como dizer para vocês precisamente é uma conta marrom, outra amarela, porque isso aqui é da inspiração. Nenhuma tiara fica igual à outra, cada uma tem a sua própria personalidade e você também vai fazer aí a sua tiara do jeito que o momento tiver inspiração, o material que você tiver em casa, ok? E aqui eu vou evoluindo o nosso bordado. Depois de mais ou menos 3 centímetros de bordado com as contas pequenas, médias, eu comecei a usar a conta maior, que é essa conta dourada, tá? Em alguns momentos eu erro a sequência, não gosto, devolvo as contas, recoloco e assim a gente faz todo esse processo artesanal e artístico, que não deixa de ser uma arte no momento que você está produzindo uma peça manual. É bom e importante ressaltar que essa linha de nylon é uma linha que desliza. Então, eventualmente, você vai ter que dar algumas idas e vindas ali no tecido mesmo, para que a sua carreira de contas fique bem presa. Também é bom porque ela facilita com que você consiga ali encaixar umas pedras e outras para poder realmente cobrir todo o espaço. Mas é importante que sim, você puxe bem. Pode observar que eu puxo bem o fio de nylon e também eu dou um nó ali no próprio tecido ali perto da extremidade. O nylon pode enrolar, mas isso é fácil de resolver também. Você tira da agulha e recoloca e continua reutilizando a mesma linha. É importante também lembrar vocês que esse bordado é feito com uma perna de linha. Não há aquele estilo de bordado que nós fazemos para as indumentárias com canutilhos e miçangas que colocamos linhas duplas, não. Esse aqui a gente faz com uma linha única, aí facilita muito. Se por acaso der um nó, alguma coisa, você retira a agulha, né? Porque ela sempre vai ficar com uma perna solta. Você retira a agulha e aí desfaz o nó ou o enroscado que der na conta e recoloca novamente e continua o seu trabalho.
Seguimos aqui evoluindo no nosso bordado, fazendo realmente de acordo com a inspiração no momento, e assim a gente vai até quando realmente terminar o bordado. Vou deixar no acelerado para que vocês consigam acompanhar a finalização, a evolução do nosso bordado. Aqui já temos boa parte da nossa tiara bordada, não tem padrão, vocês podem observar, tem hora que as contas estão de um jeito e outros momentos estão de outro. E agora eu quero fazer para vocês a finalização dessa ponta aqui, ó. Eu vou medir, eu já tinha feito isso antes, mas eu esqueci de filmar e vou medir para vocês aqui. Vou medir quanto é que deu, vou passar para o outro lado, isso é importante para que a sua tiara não fique torta. E aí vou marcar com a caneta para a gente saber até onde a gente vai vir bordando. Perceba como o acabamento inferior fica perfeito, muito bonito mesmo, sem nenhuma emenda, sem nenhuma cola, perfeito. E agora eu vou finalizar essa ponta porque eu optei em bordar também. Isso é totalmente opcional, você pode simplesmente passar uma fita de cetim. Se você tiver etiqueta aí do seu ateliê, do seu artesanato, você já pode colocar também. Enfim, eu optei por bordar com os miçangões. E aí você percebeu que eu dei várias voltas, que isso é o nó que a gente precisa dar para prender esse fio de nylon. E aí eu vou simplesmente colocando uma sequência da mesma pedrinha, que no caso são miçangas, as miçangas grandes. E aí vou prender do outro lado e assim eu vou fazer até a gente conseguir finalizar toda essa parte. Essa parte ela vai ficar toda assim, ó. Vocês percebem que eu puxo bastante o nylon, eu dou 2 voltas para prender bem e assim a gente vai conseguindo terminar o nosso bordado. Essa quantidade de miçangas ou contas que você também vai usar aqui, normalmente você vai fazer de acordo com o arco que você vai usar. Pode ser um arco mais fino, pode ser um arco até mais grosso do que esse, mas isso aí vai ser de acordo com o arco que você vai pretender bordar.
Sempre que for preciso, você pode usar ali o isqueiro para queimar as pontinhas daqueles nozinhos que a gente vai deixar, né? Sempre vai ficar uma pontinha de nylon e você vem com o isqueiro e queima. Com muito cuidado, tá, gente? Para evitar acidentes. Aqui eu já estava em processo de finalização, então eu estava procurando as pontinhas de nylon que eu havia deixado antes e queimando, para que a gente fique com um acabamento melhor. Após o acabamento, aqui desse lado, a gente vai dar continuidade ao bordado do outro lado até finalizar. E aqui eu já comecei o processo todo e é isso, inspiração. Nesse caso, a finalização, a gente precisa tentar acompanhar pelo menos o que está mais ou menos feito do outro lado, para que fique pelo menos um pouco mais parecido. Não precisa ser totalmente igual, idêntico, mas que seja parecido, para que inicie de uma forma e termine da mesma forma, parecido os dois lados.
Aqui nós já estamos na finalização, na última parte, que é essa parte do acabamento que eu já mostrei anteriormente aqui no vídeo, que é feita somente com os miçangões. Quero lembrar que estamos aqui nesse vídeo tutorial, nessa aula dessa tiara bordada, em oferecimento do Governo do Estado do Maranhão, através da SECMA, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, pelo Conexão Cultural 4. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado, possam replicar aí na casa de vocês, vender também, quem sabe. E aqui eu quero mostrar pra vocês um pouco mais de algumas tiaras que eu venho produzindo ultimamente com esse aspecto mais usual, né? Mas também tem aqui um adereço que foi feito para um evento do Carnaval de 2020, né? A gente pode ver que ele tem um casumbá e muitas características maranhenses também aqui da nossa cultura maranhense. Tem uns trabalhos aqui sendo para serem finalizados, enfim. Esse é o meu trabalho de artesã, eu trabalho com isso hoje, ultimamente, com tiaras especificamente, adereços e acessórios. Então eu estou aqui pelo Conexão Cultural 4, Governo do Estado do Maranhão, SECMA. Beijo, meu povo lindo e bonito, em té! Tchau!